Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa. Bora pra aula? Antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a ajudar a manter o canal Prof. Annelise por meio da minha campanha lá no site do Apoia-se. Quando você entra lá na campanha, você pode ajudar com qualquer quantia, qualquer valor que for possível para você. Assim, eu consigo manter o canal fazendo vídeos de qualidade e divulgando conhecimento histórico por aí. Bom, hoje nossa aula é de um tema muito importante. É legal que vocês entendam um pouco do contexto do início do século XX, até mesmo antes de assistir a essa aula. Então, é importantíssimo que vocês entendam, por exemplo, sobre o imperialismo, e eu tenho vídeo no canal aqui sobre isso, você pode dar uma olhada lá. É importantíssimo também que vocês entendam sobre o contexto da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial, que passa por esse contexto que eu vou falar aqui hoje. Se você quiser aproveitar e também já olhar as playlists do canal, tem playlist de História Geral que vai te ajudar a entender um pouco dessa cronologia. Mas o fato é que a Revolução Russa foi tão importante para o século XX que ela tem desdobramentos, ela tem consequências, ela tem aí inclusive o surgimento de movimentos inspirados na Revolução Russa, ou até mesmo de uma oposição que cresce por conta da Revolução. Então é legal que você entenda todo esse contexto. No vídeo de Revolução Francesa, eu comecei explicando para vocês sobre o conceito de revolução. E por que isso? Para que vocês entendam o que é uma revolução. É importante também que vocês entendam que toda palavra tem uma história por trás e toda palavra tem um uso político, principalmente quando se trata de movimentos revolucionários. Então, a revolução, falando de uma forma bem básica, né, uma revolução é todo e qualquer processo que muda radicalmente a estrutura de uma sociedade. Geralmente, essas revoluções acontecem de forma rápida e acompanhadas de violência. Pensando aí na escrita da história, na historiografia, os historiadores classificam então as revoluções em dois tipos: as revoluções burguesas, como é o caso da Revolução Francesa, e as revoluções proletárias, que é o caso da Revolução Russa, que a gente vai falar aqui hoje. Esse processo de mudança nas estruturas sociais, ele acontece aqui no nosso contexto de Revolução Russa, quando a gente tem o enfrentamento de duas classes: as classes que detêm o poder, o controle sobre o Estado, e aquelas classes que se sentem excluídas desse processo. É o caso aqui do processo revolucionário russo. Então, antes de entender como acontece essa revolução, nós precisamos entender o que era a Rússia e como ela se organizava política, social e economicamente no final do século XIX e início do século XX, que é aí a data da Revolução. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo em extensão e aquele que tinha a maior população, sendo que 85% da sua população vivia no campo, o que leva a gente a perceber que era uma sociedade essencialmente agrária. Importante entender também que essa população era totalmente heterogênea. Então, dentro do Império Russo, nós tínhamos diversas etnias e crenças. Então, nós vamos ter, por exemplo, os eslavos, os judeus, entre outras etnias, que muitas vezes, até mesmo antes de serem dominadas pelo Império Russo, tinham os seus estados independentes e muitas vezes não se sentiam satisfeitas em estarem dominadas ali sob aquele governo, sob aquele império. Como uma forma de criar uma certa identidade entre essa população tão diversa e criar uma certa homogeneidade cultural, étnica entre essas populações, criou-se então a chamada ideologia do pan-eslavismo. Eu já falei um pouco sobre isso lá no meu vídeo da Primeira Guerra, mas só para a gente relembrar, a ideia de que esses povos eslavos deveriam estar unidos sob o comando de um único poder, de um único território. Obviamente que esse comando, esse poder seria sob o Império Russo, o que colocava esse império automaticamente ali
contra o Império Turco-Otomano, por exemplo, e o Império Austro-Húngaro. É legal porque daí a gente começa a lembrar aqui quais são as posições, né, de cada país dentro desse contexto geopolítico antes da Grande Guerra. É importante entender que o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro dominavam regiões onde existiam minorias eslavas, então esse discurso do pan-eslavismo ele acabava ficando mais forte nesse sentido. Pensando na estrutura política do Império Russo, nós temos aí um império que era considerado pelas potências europeias como um dos países mais atrasados da Europa, muito porque vivia ainda nessa economia feudal e de uma economia basicamente agrária. E além disso, nós tínhamos aí no final do século XIX, mesmo com todas as revoluções iluministas, burguesas que ocorreram na Europa durante esse período, nós temos ainda um governo absolutista, um governo autocrático baseado ainda nas aristocracias civis e militares e que era considerado corrupto e ineficiente. O rei absolutista do Império Russo era conhecido como o czar e concentrava todos os poderes nas suas mãos. Era considerado, inclusive, um representante de Deus na Terra. Assim, todas as ideias iluministas que vieram muito fortes a partir das revoluções liberais, né, do século XVIII e XIX, elas eram extremamente proibidas em território russo. Então, todas as ideias de liberdade de imprensa, divisão de poderes, greves, associações, todos esses ideais já, de certa forma, implantados depois das revoluções burguesas em alguns países da Europa, eram proibidos em território russo. Além disso, o czar tinha um exército que reprimia e controlava qualquer tipo de manifestação, inclusive as minorias não russas, e ao lado do czar você tinha a Igreja Ortodoxa Russa, que tinha uma boa parte das terras nesse contexto e que cuidava da educação religiosa. Então nós tínhamos aí todo um contexto muito parecido com o antigo regime da Europa, né, do lado ocidental, vamos dizer assim, lá do século XV e XVI. Então, como eu disse para vocês, a questão econômica da Rússia era basicamente essa: uma sociedade muito ligada a resquícios ainda feudais, em que a propriedade de terra estava concentrada nas mãos de poucas pessoas, a nobreza e o clero, né, a Igreja Ortodoxa na época. Além disso, a população camponesa vivia numa situação aí semi-servil e muitos ali analfabetos, não tinham contato nenhum com a alfabetização. Para vocês terem uma ideia, só em 1861 Alexandre I vai abolir a servidão e instituir a propriedade capitalista ali no território russo. Nas últimas décadas do século XIX, nós podemos ver as primeiras instalações de indústrias na Rússia, principalmente financiadas pelo capital estrangeiro vindos da Inglaterra e da França. Então percebam esses países que estão ligados economicamente aí à Rússia e que tem aí um certo contexto durante a Primeira Guerra. Obviamente que essas indústrias, elas eram muito atrasadas em tecnologia, em desenvolvimento em relação a outros países já potências industriais no final do século XIX, como a Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, que já tinham se desenvolvido de forma destacada, mas nós temos ali então essa tentativa de modernização de certa forma. As indústrias se concentravam nas cidades de São Petersburgo, de Moscou, e eram basicamente voltadas à indústria têxtil e à indústria metalúrgica. Então são destaques, vamos dizer assim, nesse contexto. É interessante entender que essa mudança econômica trouxe também uma mudança social para a Rússia nesse momento. A pequena burguesia, ainda muito em crescimento, né, e ainda muito fraca em relação à burguesia francesa, inglesa, enfim, mas essa pequena burguesia começa a perceber que as ideias políticas czaristas, elas não iam de encontro aos interesses econômicos de desenvolvimento industrial naquele contexto. É por isso que a burguesia, nesse momento, ela vai se interessar pelo liberalismo, pelo iluminismo,
principalmente pensando que a Rússia podia se igualar a um modelo, por exemplo, como o inglês, de uma monarquia constitucional. Apesar de, inclusive, fundarem um partido na clandestinidade, o Partido Cadete, essa burguesia não teve aí força para dominar a monarquia ou a classe da nobreza. Apesar disso, a classe de trabalhadores, de operários das fábricas, ela começa a aumentar. E nós temos aí um destaque. Por exemplo, do total de trabalhadores das indústrias, 24,5% estavam concentrados em empresas com mais de 1.000 trabalhadores e 9,5% em empresas com 500 a 1.000 trabalhadores. Então, essa grande concentração aí de mão de obra e de pessoas trabalhando nessas fábricas levou aí à formação de uma consciência de classe desses trabalhadores. A maioria desses trabalhadores das cidades, da indústria, eram pessoas que tinham saído do campo, fugido das más condições, as condições precárias, semi-servis, que a gente já comentou aqui, mas quando chegavam nas cidades, tinham trabalhos de 12 a 15 horas por dia, trabalhavam em péssimas condições, recebendo baixos salários, e logo a consciência dessa situação começou a aflorar e esses trabalhadores começam a se organizar. Eu tenho aqui uma declaração de um operário russo que eu vou ler para vocês, só para vocês terem uma ideia da condição e da situação desses trabalhadores. Ele diz o seguinte: não nos é possível ser instruídos porque não há escolas e desde a infância devemos trabalhar além das nossas forças por um salário ínfimo. Quando, desde os 9 anos, somos obrigados a ir para a usina, o que nos espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Assim, no início da década de 1870, com essa tomada de consciência dos trabalhadores, esses operários começam a se organizar em passeatas e em greves, mas são obviamente duramente reprimidos pelo exército czarista. Então, aí ao final do século XIX, início do XX, a Rússia passa por um impasse. Ao mesmo tempo que ela está tentando ali se desenvolver e tem indústrias e tem ali uma certa modernização tendendo para o capitalismo, você tem do outro lado o absolutismo, uma espécie de servidão com laços com o feudalismo que atrasam esse movimento. Então nós temos aí contradições que trazem um impasse para essa situação. Mesmo com a repressão desses movimentos operários, nós ainda tivemos a organização desses movimentos em partidos políticos. Não só o Partido Cadete, que era o partido da burguesia, que eu tinha comentado com vocês, mas agora nós vamos ter aí outras organizações e outros movimentos em formato de partidos. Nós vamos ter ali duas grandes correntes, o chamado populismo e o marxismo. O chamado populismo, ou movimento dos Narodniks, que significa em direção ao povo, pregava aí a adoração do povo russo, simbolizado pela crença de que o camponês era hostil à Rússia oficial, então ele tinha que se organizar contra ela. Isso não significava que o restante da população compartilhava essas mesmas ideias, porque alguns camponeses ainda tinham uma ligação muito forte com a questão religiosa, a pessoa e a ideia do czar. Fora isso, essa questão da fé, da população era muito complicado. Então, esses grupos pregavam o socialismo agrário, que era apoiado pelos camponeses e na experiência da vida comunitária, além de reivindicarem uma representação democrática e o fim da autocracia. Entre os populistas, desenvolveu-se também uma ala chamada de terrorista ali sob a influência do anarquismo, mais especificamente aqueles anarquistas que seguiam as ideias do Bakunin. Então os anarquistas, eles utilizavam de estratégias como a ação política e atentados contra o czar e autoridades de forma geral. A ação mais importante dos anarquistas foi o assassinato de Alexandre II em 1881. Do outro lado, nós temos o movimento operário que se ligou muito com as ideias socialistas marxistas. Isso muito porque esse grupo encontra aí terreno fértil dentro das obras teóricas de Karl Marx, como Capital, por exemplo,
que foi publicado no ano de 1872 em russo. E os grupos marxistas então começam a se formar a partir da década de 1890. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, que acaba por se dividir num congresso em 1903 em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques ou bolchevistas eram um grupo majoritário, ou seja, a maioria, de tendência radical que defendia a implantação imediata do socialismo por meio de uma revolução. Esses grupos acreditavam na necessidade de um partido forte, cheio de revolucionários que eram profissionais, dedicados para a revolução. E esse grupo era liderado pelo Vladimir Lenin, certo? Ele vai se tornar mais tarde aí o grande líder da revolução. Já os mencheviques ou menchevistas formavam um grupo minoritário com uma tendência moderada e pregavam a luta pelo amadurecimento capitalista da Rússia por meio de reformas progressivas, como uma estratégia para alcançar o socialismo, de forma que acabavam defendendo uma aliança com a burguesia também. Eles eram liderados por Plekhanov e Martov. Por conta dessa diferença entre bolcheviques e mencheviques, acabam que esses dois grupos se afastam ideologicamente. E é importante que vocês entendam a diferença entre esses dois grupos, até para vocês entenderem os caminhos da revolução. Bom, pessoal, então a gente está entrando agora finalmente no contexto que leva à revolução. É um processo, então não é nada muito rápido, tá, pessoal? Mas agora a gente está entrando no chamado período do ensaio geral, que acontece mais ou menos em 1905. Esse foi um nome, né, um título, vamos dizer assim, de um período dado pelo Vladimir Lenin depois dos acontecimentos, para dizer que esse momento foi um ensaio para o que viria a ser a revolução, certo? Lembra lá no começo do vídeo que eu falei para vocês sobre a ideia das palavras terem história e significado político. O fato é que o contexto do início do século XX fez com que a Rússia entrasse num conflito contra o Japão por território. A gente está falando de um contexto imperialista, lembra? Então eu estou falando aqui para vocês da chamada Guerra Russo-Japonesa, que ocorre em 1904. E essa guerra impõe uma derrota, assim, humilhante para a Rússia. E o que isso tem a ver, né? Qual que é a relação disso com a Revolução? Bom, a derrota da Rússia na guerra, a rendição, né, da Rússia em relação ao Japão, vai causar uma insatisfação muito forte com relação ao governo. Então nós temos aí manifestações que começam não só com operários e camponeses, mas também com membros da burguesia e inclusive militares. Nós temos aí levantes importantes como o do encouraçado de Potemkin no Mar Negro. Então, para vocês terem uma ideia, que várias classes sociais estavam aí insatisfeitas e se manifestando contrárias ao czar. Então, em 1905, 250 mil grevistas se organizam numa manifestação em frente ao Palácio de Inverno, né, o centro administrativo e político da Rússia, lá em São Petersburgo, e se manifestam pedindo, reivindicando várias medidas. Os grevistas pediam melhoras na condição de vida, o direito à greve, a convocação de uma Assembleia Nacional, a reforma agrária, enfim, várias reivindicações importantes. Mas o czar Nicolau II manda suas tropas para reprimirem com violência os grevistas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e deu início aí a basicamente um ano de protestos desses trabalhadores e camponeses, inclusive a criação de vários parlamentos paralelos nas cidades para tentar, né, uma mudança ali política. É interessante a gente entender como que esses trabalhadores se organizavam no processo de greve, como que isso funcionava. Cada fábrica enviava um representante dos trabalhadores para um comando de greve centralizado. Esse comando era chamado de Conselho dos Delegados Operários. Era um órgão que depois ficou conhecido como Soviete, o que demonstrava a consciência de classe, né, desses operários. Os sovietes, eles se transformam numa tribuna revolucionária e passaram, né, a ser constituídos por representantes de soldados, marinheiros, operários e camponeses que eram escolhidos em eleições
organizadas pelos partidos revolucionários. Bom, como eu disse, esse acontecimento do ano de 1905, essa greve, o Domingo Sangrento, vai ser chamado por Lenin como ensaio geral. Um ensaio geral para os trabalhadores para se chegar à revolução e um sinal de que o poder czarista estava entrando em declínio. É importante entender também que esse ensaio geral trouxe algumas consequências para a população. O Nicolau II, o czar na época, ele precisou assinar um manifesto de outubro, que foi um documento que dava concessões a esse movimento, né, grevista. Dentro desse manifesto, o czar se comprometia a criar um parlamento, a Duma, né, que era chamado assim o parlamento russo, e que esse parlamento deveria depois ter um caráter constituinte e de voto secreto. Então, era a tentativa de instaurar um parlamentarismo na Rússia. O problema é que, na prática, essa participação, essa representatividade da população foi muito baixa. E o Nicolau II começa a perseguir, então, os líderes sovietes, mandando entre eles ali Lenin e Trotsky, que eram os principais líderes exilados da Rússia. Bom, pessoal, seguindo aí o século XX, nós temos então o início da participação da Rússia na Grande Guerra. E essa é uma questão importantíssima, porque a Rússia entrando na guerra e tendo ali um efetivo, uma população grande para participar, tem também muitos problemas com essa questão. Primeiramente, porque você tem diversos mortos, estima-se que mais ou menos 4 milhões de russos morrem durante as batalhas. Nós temos aí problemas de abastecimento, de alimentação nesse contexto, problemas ali de um inverno rigoroso que causa mais ainda, né, a falta de abastecimento. As instalações hospitalares elas eram insuficientes para tratar dessas pessoas que ficavam doentes, e no meio de tudo isso, as manifestações e as passeatas só cresciam contra a participação da Rússia na Grande Guerra. Estamos entrando então aí no início da Revolução, tá, pessoal? Eu disse para vocês que nós tínhamos todo um contexto para vocês entenderem antes. O fato é que, em fevereiro de 1917, um grupo de tecelãs saiu às ruas para se manifestar. Primeiramente, a passeata foi em comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas essa passeata acaba se tornando uma greve. Essa greve tinha mais ou menos aí a participação de 90 mil operários, e as reivindicações que eram feitas eram de uma melhor alimentação, uma melhor condição de vida, né? Então eles diziam que eles exigiam o pão, o fim do regime autocrático na Rússia e a saída do país da Grande Guerra. Apesar de toda a repressão do exército, muitos membros da instituição, muitos soldados acabaram entrando junto na greve, né, e invadem o Palácio de Inverno, inclusive o local onde existia o parlamento, e obrigam assim o Nicolau II a se refugiar. Ao se refugiar no quartel e perceber a situação, o Nicolau então abdica do trono russo. A partir desse momento, nós temos o que ficou conhecida como a Revolução de Fevereiro. Então é importante que vocês entendam as características desse período. Bom, nesse contexto se forma então um governo provisório liderado por membros do parlamento, por mencheviques. Então a gente coloca aqui que esse governo provisório ele foi liderado e constituído pela burguesia liberal. Interessante entender que havia também nesse governo muitos membros da nobreza ligados à burguesia liberal. Então a gente pode entender que o Partido Cadete ali, ele era um partido que era o único revolucionário não proletário desse contexto. Então, entre fevereiro e outubro, nós temos uma espécie de polarização aí na Rússia. De um lado, os burgueses liberais, junto com uma parte da nobreza, que estão ali governando de forma provisória. E de outro lado, os sovietes, representados pelas classes trabalhadoras, pelos operários, então, que tentam se organizar de uma forma revolucionária. Percebendo essa situação, um dos líderes sovietes, que havia sido exilado, Lenin, ele retorna para a Rússia, onde ele é aclamado, ovacionado quando chega, e uma das reivindicações de Lenin e dos bolcheviques é que a Rússia saia da guerra, que ela faça um acordo, que ela consiga, de certa forma, sair desse conflito que tanto causava mal.
essa não era a posição então dos mencheviques, que não dão abertura para essa situação, e isso causa uma revolta ainda maior. Essa revolta causa ainda uma união maior entre os bolcheviques, que vão se reunir numa conferência com mais de 151 delegados e vão, então, a partir daí, defender as chamadas teses de abril. Essas teses tinham como lema, basicamente, pão, paz e terra, e defendiam a tomada do poder político pelos proletariados, exigindo o que eles chamavam de todo o poder aos sovietes. Dessa forma, o Trotsky, que também era um líder soviético que retorna do seu exílio, organiza então uma milícia armada, que é chamada de Guarda Vermelha, como forma de poder derrubar os mencheviques do poder. Esse movimento ganha muita força com a desobediência dos soldados e dos marinheiros que se negavam a cumprir as ordens oficiais, com uma reforma agrária realizada pelos próprios camponeses e com a formação dos chamados comitês de fábrica, que assumiram o controle do emprego, do abastecimento e da produção. Além disso, foi criado um comitê militar revolucionário que tinha como objetivo pressionar o governo provisório. Em 25 de outubro, os bolchevistas, eles tomam então o Palácio de Inverno, criam o Conselho de Comissários do Povo, que deveria organizar os sovietes e que é liderado por Lenin. A partir daí, nós temos então a chamada Revolução de Outubro. Uma vez então vitoriosa, o Conselho de Comissários do Povo começa a adotar as medidas então chamadas de socializantes para a Rússia. Primeiramente, o Conselho proclama a ditadura do proletariado e toma então essas medidas consideradas de ideário socialista. Primeiramente, a gente tem a supressão da propriedade fundiária, entregando terra gratuita aos camponeses. Depois, a instituição do controle dos operários nas fábricas, a nacionalização dos bancos, das indústrias, das estradas de ferro e do comércio exterior. Depois, a proclamação do não reconhecimento das dívidas externas da Rússia, a adoção do princípio da aliança livremente consentida e sincera dos povos da Rússia, pelo qual autorizava que as diferentes etnias formassem os estados independentes, desde que mantivessem algumas relações com a Rússia, e a adoção do regime do Partido Único, Partido Comunista, antigo Partido Bolchevista. Com relação à saída da Rússia da guerra, Lenin assina então o Tratado de Brest-Litovsk. Já falei sobre esse tratado aqui, mas só para resumir, ele vai impor diversas condições muito rígidas para a Rússia, mas que depois são retiradas com a vitória dos aliados na guerra. Apesar então da saída da guerra, internamente a Rússia continuava com muitos problemas relacionados à sua política interna. Muitos contra-revolucionários que não aceitavam a tomada de poder pelos bolchevistas se organizaram no chamado Exército Branco. Então ali nós temos mencheviques, nós temos também a burguesia liberal, uma parte da nobreza czarista que não se conforma com a situação. Assim, entre 1918 e 1921, nós temos uma guerra civil na Rússia entre Exército Branco e Exército Vermelho. O governo bolchevista, então, toma uma série de medidas contra o Exército Branco que ficaram conhecidas como comunismo de guerra. Isso vai auxiliar o Exército Vermelho a vencer o conflito e permanecer no poder. Ao final da Guerra Civil, a Rússia se encontra totalmente prejudicada economicamente. Se a gente pensar que existiu uma participação na Grande Guerra, mais uma guerra civil, isso traz muitos prejuízos. Então Lenin se organiza e decide criar um plano econômico para melhorar e desenvolver a economia russa. Em substituição ao comunismo de guerra, Lenin adota então o NEP, a nova política econômica. Dentro desse plano, a gente tem algumas medidas importantes. A adoção dessa nova política trouxe algumas críticas, porque Lenin adotou algumas medidas capitalistas. A ideia era, como Lenin dizia, dar
um passo para trás para dar 2 passos à frente, ou seja, adotar essas medidas para que a implantação de medidas socialistas se fizessem com maior efeito. É por isso que a NEP ela se caracteriza de uma forma híbrida, né, usando medidas capitalistas e socialistas. Entre essas medidas, a gente tem o seguinte: o Estado soviético conservou o controle do comércio exterior, dos transportes, dos bancos e da grande e média indústria, ao passo que quase toda a agricultura, o comércio interno e a pequena indústria seriam controladas pela iniciativa privada. A gente tem também as requisições forçadas de alimento, que vão ser suprimidas e se institui então um imposto alimentar. Foi então restabelecida a liberdade de comércio do trigo e de outros cereais. Permitiu-se o emprego de trabalhadores assalariados pelos kulaks e concedeu-se o arrendamento de lotes de terras que não podiam naquele momento ser cultivadas sob a iniciativa direta do Estado. Com essas e outras medidas, a economia industrial sai da estagnação, nós temos um certo desenvolvimento econômico nesse contexto. Apesar dessa certa liberdade econômica, na questão política nós não temos a mesma liberdade, no sentido de que o Partido Comunista cada vez mais centraliza o seu poder por meio de medidas burocráticas e do controle da população. A partir de 1922, nós temos então a fundação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Partido Bolchevique passa a se chamar então Partido Comunista da União Soviética. Finalizando aqui a nossa aula desse processo todo da Revolução Russa, a gente vai chegar aqui em 1924 com a morte de Lenin e a sua sucessão vem acompanhada por uma disputa entre 2 líderes importantes. O primeiro deles é o Trotsky, que eu já comentei aqui com vocês, e o Stalin. O Stalin era secretário-geral do Partido Comunista e o Trotsky, nesse contexto, ele era o comissário do povo para a guerra. As diferenças de pensamento, de forma muito simples, tá, pessoal, entre Trotsky e Stalin eram as seguintes. O Trotsky defendia a chamada Revolução Permanente, pela qual a Revolução Comunista ela deveria acontecer não só na Rússia, mas deveria se estender por outros lugares do mundo, enquanto que Stalin acreditava que primeiro era necessário desenvolver essa revolução dentro da Rússia para depois ela se espalhar para outros locais. Essa questão é muito importante porque espalhar o comunismo, expandir para outros locais representava guerra para a população, então esse projeto não foi muito popular e Stalin acaba vencendo e se tornando o líder da União Soviética. Sobre o período do stalinismo, né, desse chamado período do governo de Stalin na União Soviética, eu vou fazer um outro vídeo, uma outra aula para vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e entendido um pouquinho mais sobre essa revolução tão importante do século XX. Se você gostou dessa aula, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa aqui o seu comentário e até a próxima aula.